Você não tem dinheiro para investir num curso, meu ou de qualquer outra pessoa, começa por isso. Para, e tem várias oportunidades gratuitas para você fazer. Várias. Então não dá para dar desculpa de, olha, eu não tenho dinheiro para investir na minha carreira. O que você não tem, aí eu volto um passo, talvez você não esteja colocando prioridade na sua carreira. E aí você não está enxergando isso. Eu tenho um lugar que sempre tem cursos incríveis que eu faço, são cursos gratuitos, que é a Conquer. Para quem não conhece, a Conquer tem cursos gratuitos, tem cursos pagos. Eles têm cursos gratuitos incríveis. Incríveis. Então, não ter dinheiro não pode ser uma desculpa. O tema de hoje é: você não tem dinheiro para se aprimorar? Então assista essa live, ou assista esse vídeo. Esse é o tema. Porque eu escuto muito, muito, muito dos professores: Dani, mas eu não tenho dinheiro para me aprimorar, eu estou quebrado, eu estou sem grana, eu não estou ganhando dinheiro, eu estou há anos ali patinando. Talvez até baseado um pouco na história aí que o Andy contou, daquele que eu achei muito interessante ele falando, às vezes eu estava no azul, às vezes eu estava no vermelho, às vezes eu estava no azul, às vezes eu estava no vermelho, azul, vermelho, e aí quando você vinha nessa linha de azul, vermelho, na média ele estava no 0. E se você se identifica com o que ele falou, se você se identifica com isso, em geral, o que a gente fala? Cara, eu estou quebrado, eu tenho o que eu posso fazer? E aí entra o tema da live de hoje. Então, assim, eu não tenho dinheiro para me aprimorar. Vamos conversar sobre isso? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a gente tem que sair dessa corrida dos ratos. A gente está ali girando em ciclo numa corrida o tempo inteiro. E se a gente não mudar algum aspecto dessa corrida, se a gente não mudar alguma forma de enxergar, alguma forma de agir, a gente vai continuar isso para o resto da vida. Eu lembro muito bem quando eu estava nessa perrenga, né, que eu estava com dificuldade como profissional ao ensinar yoga. Eu lembro muito bem de que eu precisei, literalmente, cara, eu vou parar e agora eu vou fazer diferente, eu vou mudar alguma coisa. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu fazendo o tempo inteiro a mesma coisa, querendo chegar num resultado diferente, não vai chegar. Então, eu ficava ali girando e fazendo, e me matando, e cansado. E talvez você vai se identificar com isso. E aí eu estava ali cansado, e nada mudava. Eu não mudava os meus resultados, eu não mudava o que eu atingia, o que eu conquistava. Eu não estava mais feliz, eu estava muito mais exausto, muito mais cansado, muito mais desanimado. E só quando eu decidi, para, eu preciso parar. Eu tirei ali acho que foram 3 semanas, se eu não me engano, na época, 3 semanas de sabático. Então, eu tirei 3 semanas para quê? Cara, eu vou parar e vou avaliar o que eu estou fazendo. Eu vou analisar o que eu estou fazendo, eu vou ajustar o que eu estou fazendo. Teve um outro depoimento aqui, que foi do Renan, para quem não assistiu, tá aí, salvo. Então, o depoimento do Renan, o Renan é um professor que tem 3 anos, ensina Vinyasa e Hatha Yoga, ele está há 3 anos no mercado de trabalho. E ele, nesses 3 anos, também perrenga, não está ganhando bem, está ganhando mal. E aí, o que o Renan fez? Cara, eu preciso me aprimorar. Ele fez essa pausa, parei, deixa eu ver, esses 3 anos não está rendendo, não está surtindo efeito, eu estou desanimado, não estou querendo continuar ensinando yoga. Então, o que eu vou fazer? Aí ele decidiu, cara, eu enxerguei em alguém, ele enxergou em mim uma possibilidade de melhorar o resultado dele. O que ele fez? Cara, eu preciso fazer um acompanhamento, uma consultoria com esse cara. Só que eu não tenho grana, porque eu estou, cara, o que eu estou trabalhando trabalhando um monte com yoga e não está rendendo. Ele foi lá e falou, cara, vou achar uma alternativa para fazer. E aí ele contou essa história. O que ele fez? Arrumou bico de final de semana num restaurante, lavando prato, para ele poder pagar o curso que ele enxergava que era o que ele definia. Então, o tema da live de hoje é exatamente isso. Quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue. O grande dilema é que a gente está nessa corrida
dos ratos, que a gente não para. A gente não para, a gente não para, a gente não para. A gente continua fazendo as mesmas coisas e a gente quer chegar num resultado diferente. Então, quando a gente entende a lógica de onde a gente está, quando a gente se situa claramente, a gente começa a entender. Bom, agora eu vou parar e vou mudar o formato. Se eu estava correndo para lá, eu vou correr para cá agora. Se eu estava correndo num caminho, eu vou correr para outro caminho. Se eu estava correndo de um jeito, eu vou correr de outro. Então, isso é um ponto importante, a gente fazer essa pausa e não ficar no giro. Porque senão a gente fica no giro, a gente nem sabe porque está correndo, mas a gente está correndo naquele mesmo giro. Tá? E qual que é a diferença entre não ter dinheiro, então não ter a possibilidade de investir, e ter a possibilidade de investir no lugar correto? Tá. Então, vamos falar sobre isso, mas vamos dar um passo anterior, que é prioridade. Ontem eu estava conversando com os professores que foram formados por mim. Então, eu estava numa aula que eu dou para esses professores, para que eles continuem ali se aprimorando dentro da profissão. E eu estava semanalmente a gente tem esse encontro, eu estava conversando com eles, e aí eu falei para cada um deles, e são professores que estão com um resultado bem interessante. Tem professor ali ganhando 11, 12, tem professor ganhando 14, tem professor ganhando 16, 18. Então, assim, são professores que estão felizes com a sua profissão, a maioria deles tem uma média aí de 5 anos de carreira, tem uma professora que tem 10, mas a maioria está ali em 5 anos, mais ou menos, de carreira. E eu estava conversando com eles sobre isso, sobre prioridade de tempo, onde a gente coloca o nosso tempo. Então, antes de falar se a gente sabe onde colocar o nosso investimento, se a gente sabe onde colocar, em que momento colocar, aonde direcionar esse investimento que eu estou falando, investimento em você, vamos falar um pouco do seu tempo. Porque o tempo também é algo importante, é muito importante, inclusive. O seu tempo é valioso. Agora, aonde você está colocando o seu tempo? Nos dias atuais, a gente tem milhões de coisas para a gente fazer. A gente tem milhões de coisas para nos dispersar. E a gente tem que entender que nessas 24 horas do dia, em que uma parte vai para o nosso sono, uma parte vai para a nossa alimentação, uma parte vai para o nosso trabalho, uma parte vai para os nossos hobbies, uma parte vai para a nossa família. Então, a gente divide essas 24 horas do nosso dia de várias formas. Mas o que eu falei para eles foi assim, muitas vezes a gente tem o erro de achar que a gente está colocando o nosso tempo da melhor forma possível. E muitas vezes esse tempo está equivocado. Aí eu dei o exemplo assim, a gente sabe que a gente precisa se aprimorar profissionalmente. Eu, por exemplo, eu sei que eu preciso ter um tempo para minha família, para as minhas filhas, para minha esposa. Eu sei que eu preciso, Daniel, para que eu tenha mais energia, um dos fatores que eu acredito é fazer aquilo que você ama. Então, assim, eu preciso treinar jiu-jitsu, eu preciso fazer meus esportes, eu preciso praticar yoga, eu preciso ter um tempo para mim. Então, para mim é imprescindível. Se eu não tiver esse tempo, eu não tenho energia para fazer o que eu faço. E aí, só que muitas vezes eu falo assim, cara, eu estou precisando melhorar a minha sei lá, perdi um aluno, vamos falar assim, perdi um aluno, e eu preciso colocar uma energia para conquistar novos alunos. Eu não tenho mais vaga na agenda, mas eu perdi um aluno e eu quero colocar um aluno no lugar. Então tá, o quanto do meu dia eu estou direcionando para que eu possa me divulgar? O quanto do meu dia eu estou divulgando a minha escola, o meu espaço, o lugar onde eu trabalho, sei lá. Quanto eu estou fazendo isso? Aí, normalmente, os professores falam assim, Dani, mas, cara, eu estou lotado, eu tô com um monte de aula, apesar de eu ter um valor horário abaixo, eu não me valorizei ainda, as pessoas não me valorizaram ainda, mas eu estou trabalhando muito e eu não tenho tempo para fazer. Foi a reflexão que eu fiz com eles ontem. Olha para o seu dia e veja tudo que você fez no dia de ontem. Será que por 10 minutos você não ficou, por exemplo, de bobeira no WhatsApp?
Será que por 10 minutos você não ligou uma TV ou você não ligou lá a Netflix, que é uma coisa que eu amo? Eu ligo o Netflix, eu vejo. Minha esposa quer me matar. Eu ligo a Netflix e vejo ali, às vezes, 10 minutos de um filme. O tempo do meu ócio, que eu chamo de ócio criativo, 10 minutos eu vejo de um filme. E paro e continuo fazendo o que eu tenho para fazer. Nesses 10 minutos, será que naquele momento a minha prioridade não seria entrar em contato com, por exemplo, um ex-aluno meu, para que eu conseguisse colocar esse aluno que eu perdi, colocar um aluno no lugar? Será que eu faço isso? Será que eu não estou ali, às vezes, de bobeira, conversando, falando casualidades ali com os meus amigos? Dani, mas é importante para mim, é valioso e é justo. Mas aí entra a prioridade. O que para você agora é mais importante? Porque se você não tiver com, por exemplo, num sucesso profissional como professor, e para você for mais importante, eu preciso ter o meu tempo para assistir a Netflix, por exemplo. Então, o que é mais valioso? Eu amo ver Netflix, para mim é importante, eu preciso desses 10 minutinhos ali para ver um pedacinho de um filme que eu estava gostando, ou de um documentário que eu estava gostando. Mas será que naquele momento não é mais importante eu entrar em contato com um ex-aluno? Esses 10 minutos eu usar para entrar em contato com um ex-aluno? Então, será que eu estou sabendo priorizar o que é mais importante naquele momento? O que eu sinto é que a maioria dos professores não sabem priorizar. Não sabe. Então, com essa dificuldade em priorizar, você não pega o que você deveria fazer para chegar a um resultado mais expressivo. Então, esse é um ponto, prioridade. Tá? É importante, eu não estou falando para você deixar de fazer as outras coisas, porque eu acredito muito que você tem que fazer coisas que você ama, que você tem que continuar fazendo os hobbies que você tem que fazer a atividade física que você faz, que você tem que praticar, que você tem que estudar. Eu não estou minimizando nenhum dos aspectos, só que você tem que saber realmente priorizar. O que é mais importante para você? Agora, se você não está sabendo priorizar e você vai reclamar que não está chegando ao resultado que você quer como profissional, então tem algo que está errado. Porque se você não está chegando ao resultado profissional, muito provavelmente você não está colocando uma parcela do tempo que deveria para esse crescimento profissional. Assim como se eu achar que eu não estou dando atenção suficiente para minha família, então eu tenho que mudar alguma coisa. Talvez aquela aula que eu dava, foi algo que eu fiz. Eu dava um monte de aulas de sábado e domingo. Eu tirei para dar prioridade para minha família. Então, eu preciso entender o meu nível de prioridade. Onde está mais fraco? Onde eu tenho que ajustar? Essa é uma ação que você pode fazer facilmente, entendendo onde você quer chegar. Aí depois, a gente vai para o lado financeiro. Obviamente, as pessoas elas estão com dificuldade financeira, profissionais aí que eu entrevistei, que estão ganhando R$ 800 por mês e que precisam pagar o lugar onde mora, precisa talvez gastar um tanto desse dinheiro com comida e ainda vai ter que se aprimorar. Tá, o cara tem que se aprimorar no yoga, o cara tem que se aprimorar profissionalmente, o cara tem que se aprimorar, sei lá, no lado financeiro, ou com qualquer outro conhecimento que ele queira ter. Hoje em dia, há milhões de formas gratuitas de você conquistar conhecimento. Vamos pegar aqui o que eu ofereço, vários vídeos que eu estou aqui, desde fevereiro, gravando vídeo para vocês, são vídeos gratuitos. São vídeos que você pode tirar insights. Tá tudo, Dani, mas não é seu curso, não está tudo mastigadinho, não está tudo certinho. Não tem problema. Se você não tem dinheiro, começa por aí. Você não tem dinheiro para investir num curso, meu ou de qualquer outra pessoa, começa por isso. E tem várias oportunidades gratuitas para você fazer. Várias. Então não dá para dar desculpa de, olha, eu não tenho dinheiro para investir na minha carreira. O que você não tem, aí eu volto um passo, talvez você não esteja colocando prioridade na sua carreira. E aí você não está enxergando isso. Eu tenho um lugar que sempre tem cursos incríveis que eu faço, são cursos gratuitos, que é a Conquer. Para quem não conhece, a Conquer tem cursos gratuitos, tem cursos pagos. Eles têm cursos gratuitos incríveis. Incríveis. Então, não ter dinheiro não pode ser uma desculpa. Porque você tem hoje cursos incríveis.
O que você tem que entender, e eu adorei o que o Andy falou na quarta-feira, que foi assim, para quem não assistiu, tá aí a gravada live. Infelizmente gravou só metade, o Instagram boicotou, cortou metade, e aí ficou só metade. Mas na live do Andy ele falou, Dani, o que as pessoas precisam entender é que elas têm que saber com quem que elas vão aprender. Porque não adianta você aprender com um cego. O cego vai ensinar... Peraí, vamos recolocar. Não adianta você aprender a determinada coisa com um cego. É um cego ensinando o cego. O cara não está enxergando, tem outro cego que também não está enxergando e quer mostrar o que está ali na frente. Então, nesse sentido, não tem como. Tá? Eu coloquei porque eu tenho aí cegos que ensinam coisas incríveis. Tá? Então, eu estou dizendo a enxergar um cego ensinando alguém a enxergar. Não tem como. Então, isso acontece muito. Na internet hoje tem a rodo, professores ensinando algo que eles nunca vivenciaram, algo que eles não fazem, e as pessoas querem ensinar. Então, isso tem a rodo. Agora, de graça, tem várias coisas. Eu dei o meu exemplo aqui com conteúdos, são conteúdos que se você não tem todas as ferramentas, mas você pega um vídeo meu, se você ouvir 40 minutos de um vídeo, você vai tirar insights, você vai pegar ali, cara, uma percepção legal, eu vou colocar isso no meu dia a dia. Aí você pega aí, eu dei o exemplo da Conquer. Então, você tem lá um curso de inteligência financeira de graça para você, que você pode muito bem fazer de graça. Então, não dá para dar desculpa do não tenho grana, porque tem coisas de graça e coisas muito boas. Agora, o que eu enxergo é que muita gente que fala que não tem grana, ele não coloca a prioridade, então não coloca a prioridade no lugar correto. Vou dar um exemplo. Então é assim, um professor de yoga. Eu não tenho grana para fazer o curso de inteligência financeira porque eu estou precisando. Cara, eu estou precisando de inteligência financeira, mas eu não tenho grana. Só que o cara pega um curso de aprimorar a fazer o Mahakakasana, ou handstand, a bananeira. Então, eu vou fazer um curso para aprimorar minha bananeira. Beleza, ótimo. Será que é a prioridade? O que é mais importante? Será que é mais importante você ter a sua inteligência financeira, você ter um resultado financeiro melhor como professor, para que você se mantenha como professor, ou é melhor você ir lá e aprender o handstand? Talvez para você, como prazer, como ego e tal, seja melhor o handstand. Agora, será que não é melhor você investir aquele mesmo dinheiro, tá? Mesma quantidade. Eu vou investir lá R$ 150 para fazer um curso de aprimoramento profissional ou um curso de inteligência financeira, que talvez seja o que eu mais estou precisando agora, mas não, eu opto por pagar R$ 150 para aprender a fazer o Mahakakasana no handstand. Isso eu vi com muitos professores. Com muitos professores. Tá? A Dai está falando aqui que aprendeu, ela tirou muitos insights dos meus vídeos. Fico muito feliz, fico muito lisonjeado com isso. Porque realmente é a minha proposta. Quanto mais insights vocês tiverem, quanto melhor vocês tiverem, melhor. E um detalhe, a Dai, ela não é professora ainda, ela está se formando agora. Então, isso para mim é uma lição, é um puxão de orelha em quem já está aí ensinando há muito tempo e não chega no resultado que quer. Porque tem pessoas que não se formaram ainda e estão correndo atrás, e estão buscando chegar a resultados expressivos. Um dos grandes erros dos professores é não acreditar em si mesmo. Então, os professores eles não acreditam que eles são bons, que eles podem se aprimorar. O caso do Andy era um caso, em algum momento ele teve dúvida. Ele falou, cara, eu não sabia se eu era bom. Eu não sabia se minha aula era boa. Eu não sabia se eu tinha conteúdo. E é um cara que tem mais de 20 anos como professor. Um cara que tem um conteúdo muito bom. Eu conheço o conteúdo dele, eu conheço a aula dele. Então, um cara que tem um conteúdo excelente. 18 anos patinando, 18 anos no zero. 18 anos que eu não sei como ele conseguiu continuar. Porque eu fiquei 6 e foi quando eu fiquei ali naquele ponto, tipo, vou continuar ou vou desistir. E o Andy, tipo, com 18 anos, patinando, batendo a cabeça no chão, levantando, e vou de novo, e vou de novo, e vou de novo.
porque ele é apaixonado pelo que ele faz. Mas ele já não tinha, ele já estava sem expectativas. Quando ele foi conversar comigo, quando ele foi aprender comigo, ele estava sem expectativa. Então, muitos professores, eles não acreditam em si mesmos. E o que eles precisam? Eles precisam de alguém direcionando. Cara, você está tudo certo no que você está fazendo, só que tem esse detalhezinho aqui, ó. Você precisa ajustar esse detalhezinho. Esse detalhezinho vai te conduzir a um processo incrível. Sintra, fico agradecido também, tá? Eu acho que assim, a minha ideia é proporcionar para as pessoas conteúdo, e quem depois quiser fazer o meu curso, faz meu curso, que aí está mais mastigado, é um curso completo, então pronto. Quem achar que vale, vai e faz o curso. Se não achar que vale, ou se ainda não acredita em mim, então, cara, aqui tem o conteúdo, é por isso que eu trago. Assistam, tá aqui tudo de mão beijada, tem conteúdos grandes, tem conteúdos pequenininhos. Assista, transforme a sua vida. É importante você entender, de novo, eu falei ali, prioridade. Então você entende a prioridade. Onde eu vou colocar algo que é tão precioso para mim? O meu tempo. Onde eu vou colocar? Naquilo que é prioridade. Se a prioridade é família, eu vou colocar na família. Se a prioridade é profissional, é profissional. Se a prioridade é nos estudos, eu vou colocar nos estudos. Mas eu tenho que entender. Independência financeira é importante para todo mundo. Curiosamente, eu vou até falar aqui. Hoje eu recebi lá uma mensagem, num dos meus vídeos eu recebi uma mensagem. Nossa, você só está falando de negócio, de business. E eu respondi, olha, eu tenho 21 anos de vivência da filosofia do yoga. E desses 21 anos, 19 eu enxergo como minha única profissão. É o meu ganha-pão. Então, sim, é um negócio. Eu vejo como um negócio. E a pessoa que falou se é um negócio, eu queria saber se ela cobra as aulas online que ela dá, se ela cobra os cursos que ela organiza, se ela cobra os cursos que ela dá. Então, sim, é um negócio. Agora, a gente tem que enxergar dessa forma. Como profissional, a gente tem que enxergar dessa forma. A não ser que não seja profissional, a não ser que seja um hobby, a não ser que seja exclusivamente filosófico. Num dos vídeos anteriores, tinha um professor que ele falou, cara, eu dou aula como hobby, eu tenho uma outra profissão, eu dou aula para os meus amigos. Cara, muito legal, cara, incrível. O cara se apaixonou pelo yoga e de alguma forma está passando yoga à frente, tá tudo certo. E se ele não quiser cobrar, tá tudo certo também. Tá? Não me atrapalha em nada. Agora, não julgue o outro, porque o yoga, ele é uma profissão. Ele tem o lado filosófico e tem o lado profissional. Se você escolheu ensinar, é uma profissão. Ponto. Tá? Então, a vida ela é feita de escolhas. E você escolhe. Você escolhe se você vai ver o lado filosófico exclusivamente, se você vai ver o filosófico e o profissional em conjunto, se você escolhe o profissional, a família, os estudos, ou tudo junto. Você escolhe, a vida é feita de escolhas. Quando você escolhe fazer um curso, por exemplo, quando você escolhe se aprimorar, você escolhe aonde você vai se aprimorar. Você escolhe se você vai fazer um curso de, como eu falei, de técnicas corporais, de movimentação corporal, se você vai fazer um curso de aprimoramento profissional ou técnico, ou se você, cara, eu não consigo fidelizar os meus alunos. É isso que eu preciso saber. Dani, eu não sei fazer marketing. Eu não sei. É isso que eu vou fazer. Dani, eu enxergo que a saída, eu não estou falando que é, tá? Mas eu enxergo que a saída é as redes sociais. E eu não entendo nada de redes sociais. Faça um curso de redes sociais, se você achar que é viável. Mas a vida é feita de escolhas, você vai escolher. Se você não está conseguindo enxergar, pegue alguém que você admira e deixe essa pessoa te guiar, deixe essa pessoa te direcionar. Eu tenho um aluno meu que está em formação, ele está num processo de formação, que eu lembro que ele é o cara, é o exemplo, ele não vi se ele está na live, mas ele é o cara que escolhe errado, na minha visão. Ele é o cara que tem o poder de escolher errado.
Então, assim, ele está quebrado financeiramente. Ao invés dele investir o que ele tem de restinho de dinheiro ali, de sobrinha, ao invés de investir em algo que faça com que ele aumente o resultado financeiro dele, ele investe numa coisa que vai trazer praticamente, sei lá, movimentação corporal. Então, ele investe num curso, ao invés de ele colocar R$ 300 em 2 cursos de aprimoramento profissional, seja na profissão que ele faz, ou seja no yoga que ele quer ter, o lado profissional do yoga. O que ele faz? Ele coloca a grana em outro lugar. Então, a forma onde a pessoa está colocando grana é uma escolha. Só que você tem que escolher onde você vai colocar. O que é mais importante para você? Se você não está satisfeito, ou se você acha que você pode render muito mais, coloque a grana onde você acha que vai render mais. Se é profissional, coloque a grana nisso. Coloque o seu tempo nisso. Estou falando de dinheiro, estou falando de tempo. Então, assim, entenda que você, como profissional, pode voar. Literalmente, você pode voar como profissional. Só que talvez você tenha que fazer pequenos ajustes. Eu vejo muita gente colocando dinheiro no lugar errado, colocando tempo no lugar errado e depois reclamando. E depois fala, não tenho grana, não tenho tempo. Você fez a escolha errada. E a vida é feita de escolhas. Muita gente, um erro que é muito comum é a pessoa falar assim, eu faço isso depois. Esse é um erro muito comum. Eu não preciso fazer agora, eu faço depois. Eu faço daqui a pouco. Eu faço ano que vem. Eu faço amanhã. Eu faço daqui a 2 anos. Agora eu não preciso. Será? Será que você não precisa? Será que você não precisa ir lá e assistir os meus vídeos que estão aqui? Será que você não pode se aprimorar? Será que você não consegue se aprimorar? Então isso é bem importante. Olhe, faça essa reflexão. Faça suas escolhas certas, direcionadas, certeiras. Então, por onde, Dani? Por onde você acha que eu tenho que começar? Entenda as suas prioridades. Eu já falei isso aqui na live. Então, entenda as suas prioridades. Qual é a sua real prioridade? É financeira? Começa por aí. Começa, ajusta. Eu dei o exemplo ali do que eu falei com os meus alunos que são formados por mim. Então, às vezes eu quero ver Netflix. Às vezes eu preciso de ir no cinema. Às vezes eu preciso ir treinar jiu-jitsu. Às vezes eu preciso ir dançar. Às vezes eu preciso praticar. Às vezes eu preciso doar meu tempo para estudar. Às vezes eu preciso doar meu tempo para estar com as minhas filhas. Então, eu vou brincando com isso, com o meu tempo, com a minha energia e com a minha grana, aonde eu vou colocar. Eu preciso definir através da minha escolha e daquilo que é prioridade naquele momento. Talvez hoje a prioridade seja investir num curso. Talvez daqui a 6 meses, eu não preciso investir no curso agora. Daqui a 6 meses, eu vou colocar a prioridade em estar com as minhas filhas, onde eu vou gastar dinheiro também. Então, esse é o ponto. Você tem que escolher a sua prioridade. Aonde eu vou colocar meu tempo, onde eu vou colocar meu dinheiro. Agora, não dê a desculpa. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Porque quem quer, faz. Quem enxerga como prioridade, faz. Não tenho dinheiro, dou um jeito. Me sacudo e dou um jeito. Não tenho grana, dou um jeito. Não tenho tempo, dou um jeito. Realmente, a gente consegue. O que é o grande erro? A gente está perdido. A gente coloca o dinheiro no lugar errado, a gente coloca o tempo no lugar errado. Essa é a grande conclusão do que eu vejo, do que eu converso com os professores. Tá? É escolher, é fazer as escolhas corretas. E aí, dentro disso, agora falando do lado financeiro, eu quero que você coloque como professor, coloque um valor, o que é válido para você como professor, o que é válido ganhar. E eu estou falando de business? Estou falando de business, estou falando da sua profissão. O que você acha que é válido ganhar financeiramente? Quanto é? 5 mil? É 10 mil? É 15 mil? É 20 mil? É 40 mil? O que você acha que é válido financeiramente você ganhar?
Entenda que é possível. Entenda. Eu não achava que era possível há 15 anos atrás. Eu não achava que era possível. Eu achava que o yoga era promissor. Mas eu não achava que era possível chegar a 20, 30 mil reais de ganho mensal. Mas é. E não é exclusivamente para uma pessoa que dá aula particular. É para uma pessoa que trabalha numa escola, no espaço, é para uma pessoa que organiza cursos, imersões, é para uma pessoa que desenvolve produtos, é para uma pessoa que dá aula particular, é para uma pessoa que dá aulas em condomínios, em empresas, seja lá o que for. Já falei aqui numa das lives anteriores, é você definir as oportunidades que estão no yoga e como eu posso aumentar minha renda. É ter muito claro, é ter uma visão clara, assim como você enxergar as suas prioridades para ver onde você vai colocar o seu tempo e o seu dinheiro, é a mesma coisa. Aonde você vai colocar a sua energia. E não é só, quando eu falo de personalize, esse é um dos maiores erros que eu sinto que as pessoas cometem. Quando eu estou falando de personalize, é personalizar tudo que você faz na sua vida profissional. Não vou nem falar da pessoal, mas tudo que você faz da vida profissional, você vai personalizar. Tudo. Se eu vou trabalhar com comida, eu sou vegano, eu decidi trabalhar com comida vegana. Eu preciso entender como os veganos pensam. O porquê que os veganos querem comer determinada coisa. O porquê que um vegetariano não é vegano. Quais as dificuldades? Então eu preciso entender. Eu não vou tirar da minha cabeça a comida vegana, beleza, é isso aqui que eu gosto e pronto. Quando eu personalizo o que eu faço, a tendência é o resultado ser maior. E aí, 20K, que assusta um monte de gente, nossa, é impossível ganhar isso constantemente. Não, não é. Não é. Eu conversei com o Andy. O Andy é um professor de 20 anos, 18 anos patinando, 18 anos estando no zero ou estando no vermelho. Ele conversou comigo, ele ajustou, ele foi treinado por mim e a partir daí ele chegou no 20K. Ele falou, não fui eu. Eu tenho professores na minha escola que estão chegando perto nisso, estão batendo na trave. E a tendência é, em mais um pouquinho de tempo, eles vão chegar. E cada um no seu estilo, uns dando mais aulas particulares, outros trabalhando com tudo. Então, depende de quem, depende das suas escolhas, depende de você, de mais ninguém. Eu fico muito triste quando eu vejo profissionais, como foi o caso do Andy, profissionais incríveis, que ensinam o yoga primoroso, não importa qual tipo de yoga, mas ensinam o yoga primoroso, que as pessoas gostam. Só que essa pessoa não deslancha. E ela não deslancha por pequenos detalhes. O Andy falou isso aqui. Eu estou citando muito o Andy porque foi uma das últimas lives que eu fiz e foi muito claro. Não fui eu falando, foi uma outra pessoa. Às vezes são pequenos detalhes. E aí o que acontece? São pequenos detalhes que ele está cego, ele não consegue enxergar, porque são pontos cegos que são esses detalhes. Aí vem outros cegos tentando ensinar um cego e a coisa não deslancha. Isso me deixa triste. E o pior, que aí me deixa muito triste, que aí são professores como o Andy, que talvez não tenham a resiliência do Andy, e param de ensinar. Param de fazer aquilo que é ruim para a sociedade, porque vai deixar de ensinar, vai deixar de fazer com que o yoga seja mais conhecido, com que o yoga possa transformar a vida de mais pessoas. Então, essa é a lógica que não deveria acontecer, infelizmente. E me deixa muito triste isso. Tá? 100% online, 100% gratuito. Se você ainda não se inscreveu na Maratona Professores de Yoga de Sucesso, o link está nessa bio, está aqui na minha bio. Então é só ir lá no link, clicar e se inscrever. Começa segunda-feira, 100% online, 100% gratuito. São 3 aulas. Eu vou falar sobre como chegar a um grande sucesso profissional. Depois eu vou falar, dentro disso, quais são os grandes erros cometidos. Depois eu vou falar o que você não está enxergando como profissional. Depois eu vou falar como você faz com que os olhos dos seus alunos brilhem quando praticam com você.
E aí, com todo esse conhecimento, talvez você tenha mais insights, talvez você mude determinados condicionamentos. Assista às aulas. Está lá, vai ficar gravado por uma semana. Então assista, só que você precisa se inscrever, só entrar lá no link, tá bem? Essa foi a última live desse aquecimento para a Maratona Professores de Yoga de Sucesso. Eu vou continuar fazendo lives, vou continuar prestando conteúdos aqui, conteúdos que espero que transformem a vida, como alguns aqui falaram, e espero que eu esteja no caminho certo. E que pessoas como as que falaram hoje continuem me incentivando para que pessoas como falaram, algumas poucas, ainda bem que são poucas, que me criticaram porque eu estou falando que eu só estou falando de business, então que essas pessoas elas não me puxem para baixo, e sim as pessoas que falaram aqui me empurrem para cima para continuar fazendo isso, e é o que eu vou continuar, porque eu realmente acredito que eu posso transformar a vida de professores como você, a mudar a sua história e prolongar a sua vida como professor de yoga, e que você possa impactar a vida de milhares de pessoas. Essa é a minha vontade.